Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso podcast A Vida Continua, um projeto desenvolvido pela Unicred Porto Alegre, a Instituição Financeira da Saúde, com a parceria de convidados incríveis. E para seguir aqui comigo, eu sou Andresa Vargas e convido ela, Tatiana Runch, para dividir o microfone aqui comigo. Oi, Tati! Oi, Deza, muito obrigada. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast A Vida Continua. E como a Deza muito bem falou, nós da Unicred Porto Alegre já falamos sobre o assunto doação de órgãos há uma década, porque nós acreditamos que este pode ser um dos atos mais cooperativos na vida de uma pessoa. E também, né, Deza, ele tem tudo a ver com o propósito da Unicred Porto Alegre, que é cooperar com vidas e inspirar futuros. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o panorama geral da doação de órgãos no país, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, e vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse nosso convidado de hoje, né, Tati? Isso aí, falaremos sobre estatísticas, mas também aguardem, porque teremos uma história muito emocionante para compartilhar com vocês. Nós estamos recebendo aqui James Silva, ele que é gestor em saúde e coordenador adjunto da Central de Transplantes do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, ele foi a primeira pessoa transplantada no país em 2020. Seja muito bem-vindo, James. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse tema que é um tema de vida, né? Não, a gente costuma dizer a morte, não, é a vida, porque o transplante traz vida para a pessoa, a doação de órgãos dá vida. Então, muito bom estar com vocês, podendo compartilhar um pouco das nossas informações aqui no estado e no país também, e trazendo um pouquinho também da minha história de vida, e compartilhar com vocês. Isso é muito bom e, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço aqui, que todos possam se envolver com essa temática que é tão importante, que salva vidas. Que coisa boa. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. E a gente de verdade acredita na diferença que a gente pode fazer de conversar sobre esse tema. A gente costuma dizer, né, dentro da Unicred, que esse é o tipo de assunto que a gente precisa levar para o almoço em família. Então, não à toa que a gente está aqui para trazer esse conteúdo e com uma pessoa tão especialista, né, Tati? Perfeito, ele é um tema que precisa dar voz, né? E hoje aqui a gente tem a oportunidade, eu, a Deza, junto com o James, de dar mais voz e dar mais clareza a tantos questionamentos, a tantas questões que estão relacionadas ao tema da doação de órgãos e tecidos, né? E, James, então, para a gente começar, né, esse bate-papo aí, aquecer as nossas turbinas, eu queria que tu pudesse contar um pouquinho pra gente como é que tá o cenário nos dias de hoje, nos últimos anos, né? Como vem se encaminhando o cenário da doação de órgãos e tecidos aí no nosso país. Hoje a gente pode dizer que melhorou bastante, né? Eu vou falar mais especificamente aqui do Rio Grande do Sul, que a gente tem mais a expertise daqui e o desenvolvimento daqui especificamente, mas a gente consegue também dar um parâmetro nacional. Digamos que hoje, 2024, é totalmente diferente de 2018. Então, aqui no Rio Grande do Sul, de 2018 até 2024, o número de transplantes e de família doadora, de notificações de morte encefálicas, eles aumentaram muito importante, né? Eu creio que isso tudo foi porque a gente começou a fazer um envolvimento muito mais com a sociedade civil, trazendo a sociedade civil, trazendo as ONGs, trazendo os parceiros, as entidades filantrópicas, de créditos. Vocês também participaram muito com a gente nesse processo de melhorar a qualidade e a, a forma com que nós levávamos a informação para a sociedade. Então, de 2018, 2023, foi o nosso maior número de transplantes realizados. Nós tivemos 839, em média quase 840, notificações de morte encefálica. Tá, James, mas por que por que isso não virou tudo transplante? Porque nem tudo que a gente notifica transforma-se em doação.
né, por questões de contraindicação médica, por paciente que vai a óbito no meio do processo. Então a gente dá o início do processo, a gente faz toda aquela investigação para poder chegar ao diagnóstico de morte encefálica e fazer a captação dos órgãos quando a família diz sim, né. Então toda essa questão. O que que mudou nisso? Foi a família ter o entendimento, a equipe médica ter o entendimento, a expertise de fazer as entrevistas, a expertise de como fazer a identificação do potencial doador em morte encefálica. Então isso mudou o nosso cenário no Rio Grande do Sul e no país, de certa forma, né. E James, sabemos que o percentual de sims, tu citaste, né, a questão de quando a família diz sim. Sabemos que esse percentual ele não é um percentual muito grande, não à toa que existem as campanhas, né, em prol da doação de órgãos e tecidos. Tu, diante de toda a tua expertise, o que que faz? Qual seria o principal motivo para as famílias não dizerem esse sim? Hoje ainda, infelizmente, nós temos no estado, principalmente, 41% de negativa familiar. É um número muito elevado. Embora tenha modificado, tendo tido um entendimento melhor sobre isso, mas ainda é a falta de informação com a família. Se eu sou doador de órgãos e minha família não sabe, no momento que elas forem, tem a possibilidade de ser ofertado a possibilidade de tu ser um doador no momento de morte, eles não vão saber. Então, assim, por falta de conhecimento da família, por falta de conversa, principalmente em conversa no almoço, no café, no lanche da tarde, no jantar, na faculdade, no trabalho, e isso faz toda a diferença. Mas, infelizmente, esse número de 41% hoje de negativa nacional, né, isso é muito importante porque mostra a falta de diálogo com as famílias. E como tu disseste, né, James, todo lugar é lugar para se falar sobre doação de órgãos, né? Seja com a nossa família, para a família ter a ciência de que eu me declaro uma doadora, mas também para multiplicar, né, os conhecimentos que a gente tem e os desejos que a gente tem. Porque às vezes eu vou numa troca, né, com o meu amigo, com a minha amiga, eu vou estar conversando e aciona um gatilho para essa pessoa também buscar mais informações, né? Mas ainda nessa linha, a gente sabe que hoje existem algumas alternativas em cartório ou em documentos para a gente se declarar doador, mas isso ainda não é o suficiente, né, para que a gente possa, ter o sim concreto. Ainda a gente precisa, da confirmação da família quando, se identifica o potencial doador, né. Acho que hoje, eu aqui no Rio Grande do Sul, algo que é precursor, né, novamente sendo precursor na situação. Iniciou um projeto aqui junto, ainda existe um projeto aqui no do TJ, que é o do Área Legal, que é acho interessante também, daqui a pouco, nos próximos eventos, no próximo episódio, a gente conversar com eles também sobre isso. Eles criaram essa questão do certificação. Tu vai até o site do Tribunal de Justiça, do Área Legal, e faz um certificado de que tu é doador de órgãos, uma declaração. Desse projeto, os cartórios dos colégios notoriais também desenvolveram o projeto de dar o certificado, de você fazer um registro de doador, declarando que você era doador. Hoje, esse projeto que começou aqui no Rio Grande do Sul está de forma nacional. Hoje, o Colégio Notarial do Brasil criou o programa o AEDO, né? Que tu entra no site, faz a sua certificação, sua autodeclaração de doador de órgãos e tecidos, mas ainda, mesmo tendo toda essa questão, a família diz sim ou não no final. Então, o poder hoje ainda está na mão da família, da família dizer sim ou não. Mesmo que tu declare que tu é doador, se a tua família no momento não entender aquela situação, e isso que a gente tem a nossa preocupação também na formação dos nossos profissionais que fazem as entrevistas, né? O atendimento humanizado, a qualificação no atendimento faz toda a diferença. E eu costumo dizer muito nas palestras, quando a gente vai, nas aulas que a gente vai fazendo a formação dos nossos profissionais, é que o hospital tem que estar envolvido, do segurança ao diretor do hospital. Faz toda a diferença nesse atendimento, sabe? Humanizar esse atendimento. A comunicação humanizada, a sensibilidade. Não é só você chamar o paciente pelo nome, não é só você chamar o paciente, sorrir para o paciente, não. Você entender e compreender a história a necessidade daquele paciente, sabe? Então isso hoje tem mudado bastante. Tanto que eu tenho os números aqui, eu vou pegar uma cola, de janeiro a 30 de setembro,
foram feitos 1.433 transplantes aqui no Rio Grande do Sul. Doadores efetivos, 174. A taxa de efetivação permanece 30%. Então, o nosso número tem aumentado, porque tem tido essa conscientização. Mas, infelizmente, a recusa familiar por causa da não efetivação é de 41%. Ainda é Então, maior. ainda é maior. É um percentual muito grande. E falando nisso, em outros países, a questão da doação de órgãos, ela é compulsória, né? Acontece, teve a morte encefálica, a pessoa vai ter os órgãos doados, né? Se assim for possível, do ponto de vista científico, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem isso. Por que tu entende do qual é o motivo que aqui a gente ainda não conseguiu avançar desta forma? Esse é um tema muito sensível, né? Peguei num Pegou ponto difícil, pesado né? agora. Inclusive, semana a gente estava conversando sobre isso. É meio de que, de certa forma, unânime entre as centrais estaduais de transplante no país, o não gostar muito dessa temática especificamente. Por quê? Porque ela pode ser a favor e pode ser contra. Já teve isso nos anos 90, onde você ia até o registro, fazia sua identidade, sua RG ali e colocava se tu era doador ou não. Então a pessoa colocava, se não era doadora, colocava que não era doadora na identidade. Então era aquela doação presumida, né? E no momento, isso foi um tiro no pé naquele momento, porque as pessoas começaram a correr para os cartórios para fazer seu registro, mas só que não conseguiam ter o entendimento. A própria população não sabia informar como era esse projeto, como que era esse trabalho. Então a questão vão me matar para roubar meus órgãos, quando eu for pro hospital eu não vou ser bem atendido porque eles vão querer pegar os órgãos. Eu digo com toda certeza, eu não sou médico, mas por estar na gestão, não existe possibilidade de você fazer roubar o órgão de alguém para fazer. Não tem como você pegar um órgão, colocar numa malinha e chegar em qualquer hospital aqui no Brasil para poder transplantar, que não vai transplantar. Porque a nossa política de saúde ela é muito importante, as nossas leis são muito rigorosas para que possa ter esse atendimento e fazer esses transplantes também, né? Então, assim, tem vários projetos de você fazer, de conversar, que é doador, declara doador, mas a melhor forma é na roda de conversa. Literalmente, a melhor forma é com sua família sabendo o seu desejo. Porque daí isso vai acabar inibindo a família de não atender o seu desejo no seu desejo final, né? Porque assim, quando a gente tem um paciente lá no hospital, a família está sendo entrevistada pelas nossas equipes. Aí a família, a gente não sabe se ele era doador. Aí as nossas equipes, ela tem toda uma sensibilidade. São enfermeiros, são assistentes sociais, são psicólogos, são o próprio médico. Então eles estão treinados para ter essa comunicação com essa família. E vai fazendo toda uma pesquisa. Tá, como que ele era? Ele era doador de sangue? Ele era uma pessoa que ajudava a comunidade? Essa pessoa, ela era envolvida com algum trabalho social? Então vai tendo todo uma conversa, né, para poder Ajuda a clarear o perfil desse paciente. Aí, não sabendo disso, eles nos mandam a gente tem acesso a essa central nacional, aonde com o CPF a gente consegue ver se essa pessoa se declarou ou não. Claro que hoje tem uma forma mais fácil disso, por quê? Quando a pessoa vai até o registro, ela leva alguém como testemunha, como referência. Então essa pessoa fica como referência. Então alguém da família sabe que esse paciente é doador, que essa pessoa declarou-se doador de órgãos, né? Então, essa questão da gente registrar, né, seja no cartório, seja pelo certificado, ela não resolve a questão da doação lá na ponta. A família vai ter que dizer o sim, mas é uma forma simbólica também da família conhecer o desejo, de espalhar o assunto, né? Faz sentido, James? Faz, eu acho que hoje a comunicação, ela precisa ser efetiva, né, com a família. Eu acho que a gente conversa muito, tem a possibilidade de conversar, trazer essa aproximação, né? A conversa, ela aproxima as pessoas. E hoje, com a correria do dia a dia, a família acaba não conseguindo sentar na hora do almoço, na hora do jantar, para conversar. Então, é necessário que faça esse resgate
de você sentar no final de semana, de você sentar. E aqui no sul tem muito isso, né? De você sentar e tomar um chimarrão com o vizinho, com os colegas. E essa roda de conversa faz toda a diferença de você declarar. Eu acho que isso, quanto mais tu falar isso, existe ainda aquele tabu de falar em transplante, doação de órgãos é falar de morte. Gente, não, a gente não fala de morte, a gente fala de vida. Porque quando a pessoa parte, a possibilidade dela continuar viva e de o amor permanecer vivo, que é o nosso slogan de campanha do Estado, né? Que o amor vive, e quanto doa, o amor permanece vivo, né? A vida continua efetiva, né? Então isso resgata, a gente precisa fazer esse resgate de conversa em família, de comunhão, acho que isso faz toda uma diferença. E James, a gente falava há pouquinho sobre os mitos, né? Existem muitos mitos, esse é um assunto que ele gera algumas polêmicas, enfim. Mas, eu ouvi a Andresa falando que quer ser doadora, né? Tive a curiosidade, mas tenho os meus receios. E a gente já falou que a informação, né, e a comunicação, ela é uma das principais formas da gente também fomentar. Se eu, com dúvida, quero saber mais, quais são os principais espaços, as principais fontes de informação que tu também indica para o pessoal que está nos acompanhando buscar, para eu saber mais dados sobre doação, com quem que eu posso conversar que vai me trazer um assunto mais aprofundado, além de ouvir todos os episódios do nosso podcast, óbvio, né? Claro. Hoje, no estado, aqui no Rio Grande do Sul especificamente, e no país, nós temos um site da Secretaria de Saúde aqui no estado, onde nós temos uma página específica falando sobre os nossos transplantes. Ali tem tanta informação para os profissionais da área da saúde, quais as documentações que necessita, como ele vai fazer a entrevista familiar, como que ele vai fazer o protocolo de morte encefálica, e para a sociedade também, de certa forma, tem ali informações do que pode ser doado, de como pode ser doado. Existe duas formas de transplante hoje, né? Que é o transplante entre vivos e o transplante de pessoa morta. Então, assim, são possibilidades, porque muitas pessoas acabam não conhecendo essa parte do transplante de intervivos, né? Que intervivos a gente pode dar a parte do fígado, do rim e a parte do pulmão. E os outros órgãos especificamente, somente de pessoa falecida. Mas assim, dentro do próprio site existem várias informações. E hoje, se você botar ali, der uma pesquisada ali, Dá um Google. eu achei que não dava pra falar o nome, né? Se não podia, eu falei. Google nos patrocina agora. Google, hashtag. Então, tu dá ali uma pesquisada, dá um Google ali, tu vai ter bastante informações. Claro que nós temos que ter muito cuidado com as informações, porque com o avanço da internet, hoje muitas pessoas colocam várias informações, mas quando tiver uma dúvida, conversa com a equipe médica, conversa com alguém da área da saúde, pesquisa as centrais estaduais de transplante, principalmente, né? Porque ali eles vão estar sempre atualizando os nossos dados, atualizando as informações. Se mudou alguma coisa no Ministério da Saúde, alguma informação nova a gente acrescenta dentro do site ali. Então hoje existe esse meio de comunicações que a gente consegue desenvolver e pegar um pouco mais dessas informações. Excelente. E James, hoje todos os transplantes que acontecem no país são SUS. Sim. 100%. 90% disso. 90%, Uhum. tá. Então conta um pouco pra gente, pra nossa audiência poder entender um pouquinho mais também, como é que funciona isso? É um sistema estadual? É um sistema nacional? Como é que é essa questão? Assim, acontece aqui no estado, a pessoa é doadora aqui, mas como é que segue a partir disso? Todo o transplante realizado, ele é praticamente totalmente SUS, né? Claro que alguns convênios fazem o transplante, realizam com os transplantes, mas digamos, eu posso dizer quase que 99% do transplante é realizado pelo SUS. Então, assim, quando o paciente está lá na atenção básica, a gente tem todo esse cuidado também de preparar a atenção básica para que possa identificar esse possível paciente que necessite de um transplante. Então, precisa de todo esse desenvolvimento também, é toda uma rede que nós precisamos desenvolver e pensar para levar essa qualificação para esses profissionais também do atendimento. Quando o paciente está lá, a equipe médica desenvolve com esse paciente e a única forma vai ser um transplante, esse paciente ele é colocado, liga para a central de transplante, a equipe médica, e diz, temos um paciente dessa forma, precisamos colocar esse paciente em lista.
Essa lista ela é nacional, né? O Sistema Nacional de Transplantes, o SNT, que é vinculado à Secretaria, ao Ministério da Saúde diretamente, e nós, Centrais Estaduais de Transplantes, somos vinculados a esse SNT e à Secretaria Estadual de Transplantes. A Secretaria Estadual de Saúde, desculpa. Então a gente tá um vínculo direto ao Ministério da Saúde e ao Sistema Nacional. Então tem um sistema que a gente coloca esse paciente nesse sistema e esse sistema vai validando. Inclusive essa listagem do paciente, a lista, ela é nacional, mas também ela é regionalizada, né? Porque tem um paciente que é aqui do Rio Grande, está aqui no Rio Grande do Sul, ele não está na outra lista de outro estado, ele está listado na lista do Rio Grande do Sul. Então nós, Central Estadual de Transplante, através desse sistema do SNT, conseguimos vincular esse paciente, né? Então assim, mas é uma lista geral, sim, mas primeiro a regionalizada. Todos os transplantes, todos os órgãos que nós captamos no Rio Grande do Sul, a preferência vai ser para o Rio Grande do Sul. Não tendo paciente habilitado para receber aquele órgão, aí nós fazemos a oferta para nacional. Então existe uma Central Nacional de Transplante também, fora o sistema, que fica no Rio de Janeiro, a Central Nacional. Eles fazem toda essa questão de busca também, da validação desse paciente, a questão de levar o órgão, fazer essa redistribuição nacional, de forma nacional, né? Então esse paciente entrou em lista, a equipe médica colocou vários critérios para que esse paciente possa ser listado. Eu costumo dizer que a gente faz um vestibular, né? Para entrar na lista de transplante, porque a gente tem que estar com a saúde boa, independente da debilidade que você tenha. Você tem que estar com os exames completos, tem que estar com a saúde bucal completa, com a saúde física e emocional. Então, tem todo um acompanhamento para que esse paciente possa estar na espera desse transplante. E o SUS, hoje, eu posso dizer que no país, no mundo, acho que é o melhor serviço que tem de saúde pública, né? Claro que às vezes a gente tem alguns problemas, temos. Isso como tudo, né? Tudo que depende de financeiro também tem vários problemas. Mas hoje nós temos um serviço público de saúde, um dos melhores do mundo, assim. Acho que a expertise do transplante no Brasil e através do SUS, isso é mundialmente reconhecido. Perfeito. Tu mencionaste, James, que o paciente, ele vai para uma lista, né? E eu queria que tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque hoje, quando a gente fala em lista, a gente não fala em fila, porque fila tem uma ordem, tem uma sequência. Por que lista? E quem é o paciente que entra em prioridade nessa lista? Se tu pudesse contar um pouquinho mais sobre esse processo também pra gente. Erroneamente a gente fala fila, né? Porque fila é um atrás do outro e tem uma cronologia. Claro que a gente segue essa cronologia também, mas dentro a gente costuma não falar mais a fila e sim a lista, porque o paciente é listado. Ele tem um número onde ele consegue fazer esse acompanhamento, que é o RGCT, é o Registro Geral de Transplante. Então, quando esse paciente entra nesse RGCT, tem esse número, ele faz o acompanhamento. Eu tô em tal lista, tal número. Tipo, eu falando de mim, eu era o quarto da lista de transplante no Rio Grande do Sul, né, em 2019, 2020 ali, 2019 especificamente, né? Eu era o quarto, mas eu tinha especificidade, porque eu só tinha 10% do meu coração funcionando. Então eu tinha algumas priorizações. E quando vem uma oferta, quando um paciente evolui para morte cefálica e faz todas essas questões que está dentro do projeto, do sistema ali, tá? Do prontuário desse paciente. A equipe médica coloca os dados que necessita, tipo, eu quero para o meu paciente um doador que seja entre 14 e 40 anos, né? Com tal peso, tal altura. Então, são coisas que vão sendo cruzadas, são informações que vão se cruzando. E fora isso tudo, precisa-se ter a mesma tipagem sanguínea e ter a compatibilidade, né? E quando tem essa compatibilidade, claro que às vezes tem órgãos que têm compatibilidade para 2 a 3 pessoas. Mas o que a equipe entra no critério, para o próprio sistema já faz toda essa questão de categorização desse paciente, direcionamento, né? Tem o primeiro, segundo e terceiro da lista.
Naquele momento, a gente oferta para as equipes. Aí as equipes, tá, o meu paciente que é o primeiro da lista. Não, hoje ele tá gripado, tá resfriado. Ou não tá em condições de receber. Passa pro segundo. O segundo tá em cirurgia, não pode. Aí vai pro próximo dali. Então, os primeiros vão passando pros demais, né? Então, vai fazendo aquela oferta de outras formas. Então, quando a gente oferta para as equipes que fazem essa validação desse paciente, se está em condição ou não de receber. Por isso que eu falo que é um vestibular, tu tem que ser aprovado para estar dentro da lista e tem que ser reaprovado quando você vai ser chamado também, né? Então isso faz toda uma diferença. E a questão de prioridades. A prioridade depende muito das condições do doador, né? Se o cara tá internado no hospital, tá? Já tá em falência praticamente. Ele é um paciente priorizado, porque o primeiro órgão que chegar vai ser para ele, porque ele precisa literalmente daquela condição. Quando eu não estava como prioridade, porque eu ainda estava com uma condição muito difícil, mas eu ainda estava em condições de poder esperar. Mas aí com a compatibilidade faz toda a diferença também, né? A porcentagem de compatibilidade. Eu com o meu doador tínhamos 98,99% de compatibilidade. Então, assim, era muito grande. E nenhum outro que tenha ficado sendo ofertado para eles tinha essa compatibilidade. Então, a equipe o próprio sistema categoriza e vai para esse paciente que tenha mais probabilidade de dar certo o transplante. Ele é um vestibular de muitos De critérios, muitos né? critérios. Muitos, porque além de toda a questão da família, né, dar o sim e ainda tem tudo isso da própria condição deste paciente, além de toda a compatibilidade. Então, realmente, fazer um transplante, receber um órgão, não é uma coisa muito simples. Não, Né? não Muito é. pelo contrário. E agora, aproveitando, a gente quer ouvir um pouco da tua história. Porque, assim, além de gestor em saúde, coordenador adjunto da Central de Transplantes aqui do estado do Rio Grande do Sul, tu és transplantado. Aí completou já, tá quase há 5 anos com Quase 5 transplante, né? anos. Completando agora em 2025, neste ano, 5 anos de transplante. Como é que foi? Tu já era gestor em saúde quando precisou disso ou tu passou a trabalhar nesse espaço? Por isso, conta pra gente. Então, assim, não, a minha primeira formação na área da educação, né? E quando eu me vi necessitando de um transplante, vou contar do início mais ou menos, tá? Eu era uma sexta-feira, dia 4 de maio de 2019, após uma chuva enorme aqui em Porto Alegre, subindo a Borges de Medeiros aqui com o filho no colo, era uma sexta-feira, não tinha lotação, não tinha táxi, não tinha nada que conseguia, a gente morava na Zona Norte ainda. Quando subindo a Borges ali no viaduto Otávio Rocha, eu senti uma dor muito forte no peito. Aí comentei com a minha esposa assim, nossa, eu tô sentindo uma dor muito estranha. Era como se fosse uma espada fincando das suas costas até a frente do peito, né, te atravessando. Aí eu falei assim, tá, eu vou no médico. Não vou hoje, porque vai ficar de noite, já tá tarde, eu vou amanhã. Aí no sábado de manhã me acordei e fui pro hospital. Chegando no hospital, eu tava saturando, a minha oxigenação tava muito baixa, eu tava em torno de 75. Uma saturação normal é em torno de 90, então eu tava com muita dificuldade de respirar. Então, a princípio, eu fui pensando que era uma crise de asma, né? Porque eu corria, eu jogava vôlei, tinha atividade física muito grande. Naquele período eu estava fazendo uma dieta, aquelas dietas malucas intermitentes, e correndo muito, porque eu queria correr uma maratona, né? Eu tava treinando para isso. Só que daí eu tava doente já e não sabia. E quando cheguei no hospital, a médica eu fiz vários exames, vários processos. No final do dia, quando a médica foi me dar um retorno, ela parou na frente do computador e ficou estática. Aí eu falei: "Doutora, pode falar, é meu coração, né?" Aí ela tomou um outro susto, né, porque ela: "Como assim?" Eu falei: "Bom, eu conheço meu corpo, eu sei que tem alguma coisa diferente com o meu coração, tô sentindo algo diferente." Porque eu senti ele acelerar e depois dava aquela acalmada, eu conseguia ouvir as minhas batidas do coração, então assim, o tanto que essa máquina estava trabalhando e se esforçando para poder me manter vivo, né. Aí dali então foi vários exames, vários projetos, fizeram um cronograma de avaliação para poder dar o diagnóstico efetivo. Até hoje a gente não tem um diagnóstico específico sobre aquela situação, né. Eu não tenho problema familiar com problema cardíaco. Inclusive o meu transplante é um transplante cardíaco, né. Eu recebi um coração novo. E quando a gente estava nessa investigação ali, quando o médico foi até
pra me dar a notícia, eu tinha descido pra fazer um exame, ele ligou no quarto, deixou um recado que ele queria conversar com a minha esposa. Aí, quando a minha esposa tinha saído aquele dia, tinha ido pro trabalho, aí eu falei assim: "Preciso que você venha pra cá". Ela: "Tá, mas o que aconteceu?" "Eu não sei. O médico quer conversar contigo, comigo e contigo junto". Tudo bem. Quando no dia de manhã, no dia seguinte de manhã, entra a minha esposa e o médico junto, meu médico. Eu falei assim: "Bom, deu". Ele só vai dizer: "Ó, tu tem mais tantos dias", e acabou. Eu tô morto praticamente, né, pensando eu ali. Aí eu acho que a afinidade, o tempo de relacionamento, a minha esposa: "Calma, eu não falei com o médico, nem sabia que ele era o seu médico, então eu não sei de nada". Eu dei aquela aliviada, mas igual ele conversou, aí na época o doutor Guilherme Pi, ele disse: "James, a tua condição de saúde, ela tá muito debilitada, teu coração realmente não está funcionando, ele tá funcionando só 20%, e a gente vai fazer um tratamento medicamentoso, mas não vejo perspectiva de mudança nisso, porque a debilidade dele tá muito debilitado". Aí me explicou toda aquela informação, tudo aquilo ali, e eu fiquei pensando. Falei: "Caramba". Aí ele falou: "Olha, a única possibilidade de mudar, eu acho que você já pode pensar na questão de transplante". Bom, era um tabu, né, transplante a gente tinha visto em filme, novela, mas não tinha toda aquela a familiaridade com o tema especificamente, né. Mas depois que ele conversou sobre isso, eu parei um tempo, assim, falei assim com Deus: "Tá, Deus, e aí? Por quê? Qual é que é? Qual é que é, né, como que vai ser?". E como a gente tá conversando aqui, eu escutei muito audível, falei: "Tá, Deus, e aí, é pra vida ou pra morte?". "Não, é pra vida". Falei: "Nossa, legal. E aí, vai estar comigo?". "Sim, tô junto contigo". Então, deste momento, dessa conversa, dessa primeira oração com Deus ali, eu acho que mudou toda a minha história, minha trajetória de vida, mais uma vez. Foi um outro Então, durante o processo de espera, eu não tive, intercorrências mais severas, assim, tive umas 3. Eu levei de uma forma mais tranquila, mais com fé, com esperança. Eu fiz planos, criei projetos, e um dos projetos que eu estava lá: "Pô, mas eu tô aqui no hospital já no terceiro mês de hospitalizado e eu não tô fazendo nada". Aí eu já estava meio que agoniado e minha esposa falou assim: "Tá, cria uma rede social, vai falar sobre isso, porque tu tá estudando sobre o tema, né". Então eu comecei a buscar informações sobre esse tema, do que era o transplante, porque eu fui conversar com a equipe de saúde naquela época, e as pessoas não sabiam informação, como que era o processo. Aí eu fui buscar conhecimento, quem eram as pessoas transplantadas, como que era, se tinha artistas, se tinha pessoas no estado. Então eu comecei a conhecer, fazer uma rede de busca e pesquisa, como que era viver com uma pessoa transplantada. Então eu criei as redes sociais, né, a minha rede dando um panorama de como era uma pessoa aguardando um transplante à espera de um transplante. Na época, era o Novo Coração do James, e é a minha página ainda, que eu desenvolvo com ela, e isso foi mostrando como que eu estava nos meus exames, como era o meu dia a dia, uma conversa, e isso foi mobilizando a sociedade, foi me mobilizando também, foi me dando uma nova perspectiva de vida, porque daí eu me preocupava em dar uma informação adequada e não me preocupava com o que eu estava ali na condições, porque a minha condição de saúde era muito grave, do tanto que eu fiquei 6 meses hospitalizado, né. E isso foi importante porque eu conheci pessoas, a minha história tocou outras pessoas de espera, pessoas entraram na fila porque entenderam como que era a minha espera e começaram a entrar também. Os médicos indicavam a minha página, me indicavam para conversar com outros pacientes mesmo em espera. Porque em todo o período que eu estava durante o hospital, eu tinha certeza que esse transplante ia dar certo, que meu coração novo ia chegar. Tiveram 2 episódios que eu tinha desistido mais ou menos, assim, estava pensando em desistir, porque eu sou um cara que ama o Natal. Festa de final de ano é pra mim a coisa mais linda que tem, a festa que minha família gosta muito, meus filhos, né, e minha esposa. Então a gente estava preocupando, aí eu virei pra enfermeira e falei assim: "Eu acho que eu vou fugir, porque tá chegando Natal, tô preocupado com isso". Ela falou: "Tudo bem, você quer fugir? Vai, mas você vai voltar dentro de um saco". Aquilo deu um Doeu. ela não fa Aquele choquinho que precisava, Aham, né? ela não falou com essas palavras, né, mas pra bom entendedor, Foi meia assim que palavra tu basta, foi ouviste. assim que eu ouvi. Aí eu falei assim: "Opa, deixa eu sossegar, tá, vamos ver o que que vou fazer pra te ajudar". Aí conversou com a equipe médica,
Eles liberaram as crianças para passar o Natal comigo. A gente fez ceia de Natal, a Ju levou a ave, eu fiz salada no meu quarto. Então, assim, a gente aproveitou porque poderia ser o último momento com a minha família. Porque todo o tempo que a gente pensava, eu tava ali praticamente morto, meu coração. Não podia ressuscitar, não tinha como. Porque depois de 3 meses do diagnóstico, meu coração diminuiu para 15. E no final eu já tava com 10% somente do coração funcionando. Eu não fazia nada sozinho, dependia de ajuda da minha esposa e da enfermagem, dos médicos, para tudo. Para comer, para tomar banho, para me alimentar, para todas as necessidades que eu precisava fazer. E Natal passou tudo bem. Aí depois de novo, deu certo, ficou legal, a gente nem percebeu que tinha criança no quarto. Pode passar o ano novo também. Aí passamos a virada o réveillon, tudo certo. Aí no dia 1º de janeiro de 2020, as crianças acordaram meio chorosas, porque a gente tem um programa que a gente vai no primeiro dia de aula, vamos toda a família na escola. Aí leva na escola, aí conhece os colegas, os professores, a escola, enfim. Aí a minha filha do meio, a Rafaela, começou a meio ficar chorosa. Aí: "Pai, mas como que vai ser pra gente ir no primeiro dia de aula lá em fevereiro, tarará?" Minha esposa falou: "Olha, não é pra ficar chorando. Se quiser que o papai vá em fevereiro, hoje é o dia de conversar com Deus e pedir pra que Deus dê o coração do papai o quanto antes. Essa semana ainda, porque dando essa semana em fevereiro ele já vai estar liberado pra poder caminhar e pra poder fazer." Aí a Pietra, que é a mais velha, foi pro cantinho dela e a Rafa, que era do meio, encostou no meu peito e disse sim pro Pai do Céu. Dá o coração do meu pai hoje, porque daí em fevereiro ele pode me levar pra escola. Eu acho não, tenho certeza, o universo pegou essa oração e ficou tão forte aquilo ali, que aí eu fui pra fisioterapia, aí eles foram pra casa, já estava cansado, dormi um pouco. Aí quando de noite, aí estava fazendo fisioterapia, no que eu passei no corredor, aí tinham 2 enfermeiras que me acompanharam acho que o hospital inteiro, né, me acompanhou todo o processo. Aí falou: "E aí, James, como que vai ser?" Eu falei: "Vai chegar hoje meu coração." 8h45 o telefone toca, o meu médico liga. Eu: "E aí, doutor, tranquilo?" Ele: "E, você ainda quer um coração?" Eu falei que: "Pô, doutor, eu tô aqui pra isso, né? Me sinto pronto. Eu estou prontíssimo, já tô assim, aprovado." Ele falou: "Então tá, chegou o teu coração." Gente do céu, sabe aquela sensação? Eu não lembro como que foi, mas eu sei que eu fui parar no corredor do hospital correndo, não no posto de enfermagem. Só lembro que alguém me pegou e me levou pro quarto de volta, porque de tanta adrenalina. Calma, calma, Socorro. como assim? Eu não sei nem, eu nem andava, nem saía do quarto sozinho, né? Sei que eu fui parar no posto de enfermagem e alguém me trouxe de volta pro quarto. E ele deu todo o início fui tomar um banho, aí eu tentando falar pra casa. A Ju não estava a Ju é minha esposa, não estava comigo, eles tinham saído mais cedo, e eu ligava pra casa, e a Ju não atendia. Ai, que nervoso. Eu falei assim: "Não, ela acompanhou tudo, ela tem que ser a primeira a saber." E eu ligando, e nada. Aí eu falei: "Se eu ligar pra vizinha da frente, eu vou ter que contar." E ela não vai ser a Não, primeira. aí é a minha cabeça, né. E ela não vai ser a primeira a saber, e o hospital todo já sabendo, enfim, né. Aí eu falei: "Bom, vou dar um jeito, vou ligar para o meu vizinho de baixo, que é um amigo, vou pedir pra ele subir e chamar." Aí o Dani subiu, tocava a campainha e a Ju não atendia. Eu falei: "Ela não vai atender. Quer ver que não vai?" Não atendia a campainha, né, enfim. Aí daqui a pouco, ela mandou uma mensagem no grupo da família: "Tem alguém batendo na porta." Aí eu consegui fazer videochamada, daí eu contei: "Olha, Ju, aconteceu isso." O médico, ele já estava desfigurado de tanto chorar, né. Aí: chegou o coração, vai ser a cirurgia, já tô me preparando." E aí ela: "Nossa, que alegria." Aí meu filho pequenininho na época, estava com 1 ano e pouquinho, começava a gritar: o coração do papai chegou." Então assim, foi uma alegria muito grande. Claro que eu durante todo a internação eu imaginava 1000 formas de receber essa notícia, né. E aí deu o início de como foi o processo ali, então todo o processo, eu parei e fiz uma oração, pedi para Deus, guardar a família do meu anjo doador, guardar aquele processo, que ia dar todo início, porque eu poderia ir pra mesa e não voltar, né. Então ainda era um risco muito alto, né, mas graças a Deus a cirurgia foi tudo perfeita. Aí eu cheguei a postar, eu não falei o que tinha chegado, mas eu fiz um post, eu coloquei um relógio, disse que tinha existia hora para todas as coisas. Tem um tempo para a hora para todas as coisas ali, e no relógio estava marcando 5:50, 10:50. E 5:50 do dia 2
eu saí do centro cirúrgico já com o coração batendo firme e forte. E às 10 da manhã, 10h30, eu fui estubado, às 11 horas eu tava tomando um sorvete. Aí no dia seguinte eu já tava caminhando, então assim, esse coração tava querendo continuar Tava vivo de todas as pulsando, formas, né? sabe? Acho que isso deu. E o estar preparado para receber isso também, eu acho que isso faz toda a diferença. O psicológico é bem, a saúde, de certa forma, boa também. Então toda a diferença. Então daí foi que mudou toda a minha história. Foi quando eu voltei a estudar, fui fazer uma nova formação, e foi quando eu fui para a área da saúde. E depois disso comecei a desenvolver o projeto no estado. Fui convidado para trabalhar na frente parlamentar do estado do Rio Grande do Sul da doação de órgãos. Nisso fui convidado a trabalhar na Secretaria de Saúde e hoje estou na Central Estadual de Transplante, ali sendo o primeiro transplantado, acho que mais uma vez, do Brasil, a estar na frente de uma Central Estadual de Transplantes. Que incrível, que história. E enquanto tu contava, James, eu ficava pensando aqui, né? O nome do nosso podcast é A Vida Continua. E graças ao sim de uma família, a tua vida pode continuar e a vida do teu doador, ela também pulsa dentro de ti, né? Então, que Verdade. incrível, né? Que conexão tão bacana. E, inclusive, eu quero saber, no dia 1º de fevereiro ou lá no início de fevereiro, tu levou os teus filhos na escola no primeiro dia de Mas aula. com toda certeza, fomos todos para a escola e foi muito feliz, porque até as crianças estavam sofrendo nesse momento também, né, de espera. É isso que a gente não costuma falar. A família toda adoece junto com o paciente, fica na minha expectativa, né, com aquele paciente que está em espera. Então a gente esquece de dar voz para essas famílias também, muitas vezes, né, o que está acompanhando, está na espera. E eu acho que foi um crescimento para todos nós, digamos, que realmente nós crescemos, evoluímos com essa história, com esse processo de espera. As crianças evoluíram também. O engraçado disso tudo, quando eu voltei para casa, o meu filho pequenininho, já tinha 1 ano e meio mais ou menos, ele tomou o papel como homem da casa, né? Eu cheguei, eu era um ser estranho em casa, porque eu fiquei muito tempo, larguei ele com 8 meses, ou 10 meses em casa, e fiquei 6 meses fora de casa. Quando eu voltei, eu tive que sentar com ele e disse: cara, ó, o homem dessa casa sou eu, tu é o segundo, quando eu não tô, tu assume. Mas quem manda aqui sou eu, porque tive que explicar porque eu não podia chegar perto das meninas, do pé da minha esposa. Ele queria dominar todo o espaço, literalmente, pra você ver, né? Do 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio. Então, a família precisa de todo um acompanhamento. Então, né, é um processo muito grande que a gente precisa fazer e desenvolver também. Perfeito. Então, é isso. E eu sou eternamente grato, né? Literalmente, a família do meu anjo doador, é como eu denomino ele, né? Se não fosse eles, não sei o que seria, né? Não estaria aqui hoje podendo desenvolver todo esse trabalho que a gente faz, todas as melhorias que através do nosso trabalho, do entendimento do Estado, tá mudando, dando conhecimento, visibilidade para nossa causa da doação de órgãos. Eu acho que literalmente o sim dessa família não salvou só a minha vida, salvou de outras pessoas e também de todo um contexto, de toda uma história no Rio Grande do Sul, né? Ai, que incrível. Quantas pessoas impactadas por esse sim. E sim, fica o nosso abraço também, o nosso carinho para esta família, para todas as outras famílias que dizem esse sim. E uma coisa que é importante da gente trazer aqui, da gente reforçar, que aqui a gente não quer trazer a conversão de ninguém, nós não queremos converter ninguém aqui, mas a gente faz muita questão de trazer a informação precisa, a informação verdadeira, histórias como essa do James, que não tem como a gente não se emocionar e viver um pouco disso contigo. Muito obrigada, a gente só pode te agradecer por compartilhar tudo isso conosco, James. E pedir agora, para a gente encerrar esse nosso momento, a tua mensagem para nossa audiência, o que fica deste coração do James para nossa audiência. Eu que agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de estar trazendo a minha história de vida, e dizer que sim, o sim salva a vida, um transplante dá a possibilidade de nós continuarmos a nossa vida e até de uma certa forma melhor do que éramos antes. E sim, converse com sua família, declare-se doador de órgãos e tecido, converse com eles, porque é eles que vão dar a palavra final no momento que for oportuno de tu seres ou não um doador de órgãos. Seja um doador de órgãos, salva vidas.
Maravilha, muito obrigada mais uma vez, James, pela tua presença, né, por compartilhar conosco e com a nossa audiência essa história linda. Nós ficamos por aqui com mais um episódio do podcast A Vida Continua. Sigam nos acompanhando, sigam as redes sociais da Unicred Porto Alegre e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.